Boa noite, pessoal, mais uma vez. Hoje a gente vai falar sobre escola aristotélica, ou a gente vai falar hoje um pouco sobre Aristóteles e sua filosofia, suas contribuições para a filosofia de um modo em geral e suas contribuições também para o direito. É também um grande filósofo, um dos grandes filósofos da história da filosofia e da filosofia. E Aristóteles ele traz nessa sua filosofia muitas contribuições aos anseios da sociedade e à sociedade da época, e também traz muitas contribuições às questões jurídicas. Nós vamos ver aqui algumas questões que, com adaptações, são aplicadas ainda hoje, e contribuições proporcionadas por Aristóteles. Para contextualizar, Aristóteles ele tem um meio social também influenciado pelos seus antecessores, influenciado pela filosofia platônica e influenciado também pela filosofia aristotélica, né? Já que Platão, ele é um seguidor de Platão, ele frequentou a escola platônica, né? Ele frequentou a academia platônica, a academia de Platão. Então ele tem resquícios dessa filosofia ética, de analisar a questão social e proporcionar um olhar sobre o homem. Então, dentro dessa realidade, Aristóteles ele vem na era pós a era pós a fase de ouro, né? Então, a filosofia ela tem como a fase de ouro, a Idade Antiga tem a fase de ouro entre Sócrates e Platão, e depois a gente tem essa passagem de Aristóteles, algo em torno em 384 a 322 a.C. Então é isso. Aristóteles ele frequentou essa academia de Platão por 20 anos, e ele tem como duas das suas grandes obras a Ética a Nicômaco e a Política, talvez como a sua mais famosa e grande obra, né, aristotélica, a Política. E isso no campo de vista filosófico, jurídico, né, analisando aquilo que nos interessa, aquilo que contribuiu para a questão jurídica. Então, dentro disso aí, e feito essa análise inicial, interessante em Aristóteles e diferente dos outros filósofos é que Aristóteles ele realizou viagens, ele conheceu outras culturas, ele conheceu outras sociedades e automaticamente conheceu também outras constituições, outras leis de outras cidades e estados. Então, após essa sua participação à Academia Platônica, ele faz uma espécie de tour de viagens e conhece outras culturas, outras legislações, outras constituições. E aí Aristóteles ele retorna a Atenas e ele funda a sua própria escola, né, que é a escola aristotélica, ou a escola de filosofia, né, a escola da filosofia. Para dizer, e a partir daí, frente a essas suas vivências, a essas suas experiências, ele fazer as suas conclusões e construir a sua própria filosofia, né? Dando contornos e dando o seu toque a todas essas implicações, a todas essas suas vivências. E aí Aristóteles ele vê o homem como um animal político. E esse animal político ele vai vincular sempre o homem ao Estado. Ele entende que o homem e o Estado é um único organismo, para dizer que os dois estão vinculados. Os dois estão vinculados, de que o homem e o Estado eles formam um só organismo, que tanto o homem, para viver em sociedade, ele precisa do Estado, como o Estado ele é constituído de homens. E aí eles vão formar um único organismo. E ele vai vincular esses fatos empíricos sociais. Sempre essa vivência com o Estado, sempre
vinculados a essa vivência, a fatos empíricos, a fatos cotidianos, a fatos empíricos sociais. Então, ele vai atribuir que essa construção do homem, a construção do Estado, e a gente vai tentar traçar isso aqui durante toda essa aula de hoje, ele vai traçar justamente essa questão, justamente esse paralelo de que o Estado ele precisa do homem, que o homem participe e também é a constituição do Estado. E aí tem algumas críticas também, passada essa fase inicial, só para que a gente pudesse apresentar, que ele vê o homem como um animal político e vê a necessidade. Se é um animal político, a necessidade do Estado e do homem sempre. Ele diz que os dois estão vinculados, né? Que o homem está sempre vinculado ao Estado e o Estado também está vinculado ao homem como um único organismo, né? A sociedade ela é formada por homem e Estado que formam esse único organismo. E aí tem uma crítica pesada a essa filosofia de Aristóteles, que é no que pertine à aceitação da escravidão. Aristóteles ele aceitava a escravidão, ele via a escravidão como uma necessidade social, né? Ele via a escravidão como uma necessidade, que o trabalho, a mão de obra deveria ser efetivada por alguém, deveria ser exercida, alguém tinha que fazer esse trabalho. E isso era uma necessidade social. Então ele via, ele aceitava a escravidão partindo do ponto que era uma necessidade, que a sociedade, de um modo em geral, ela necessitava da escravidão. E aí ele sofre uma grande crítica, né, relacionada a isso, principalmente pelos seus antecessores. E ele também, você vai pregar o respeito ao Estado, o respeito aos homens, traz um olhar para os homens, e você aceita a escravidão, você aceita a exploração do homem pelo homem e a participação do Estado. Como é que fica o Estado frente a essa exploração? Como é que se daria isso, né? E aí ele começa a traçar a partir daí a sua filosofia. E aí ele faz um paralelo bem interessante entre justiça e equidade, né? Então, aqui em Aristóteles, a gente já vê traços daquilo que será mais adiante e será no nosso ordenamento jurídico tratado com uma grande importância, que é a questão da equidade. Então, a justiça ele vai ter como uma análise, né, do ponto de vista jurídico, e vai atribuir à justiça as questões de direito e da lei, e vai trazer como complementação a essa lei, né, como equiparação a essa lei, a questão da igualdade. A equidade, ela funcionaria como critério de preenchimento de lacuna, que é também o que acontece hoje, né? A gente tem dentro do nosso ordenamento jurídico, e provavelmente, se não estudaram ainda, vocês vão estudar todos os preenchimentos de lacuna lá na introdução ao estudo do direito, que a equidade ela faz parte, ela vem para preencher também essas lacunas deixadas pela lei, deixadas pela legislação em geral. Então, Aristóteles ele traz essa questão de equidade, dá uma importância para dizer que na falta da lei, em caso de não houver um regulamento, um regramento legal, que a equidade ela será como um preenchimento dessa lacuna, né? Uma correção da lei quando ela é deficiente em razão da sua universalidade. Ele entende que a lei atribui a um universo muito grande, e aí no caso concreto, quando essa lei não for aplicada, ou essa lei não puder resolver determinada demanda, se pode usar a questão da equidade, você pode fomentar, você pode preencher a lacuna dessa lei através da equidade, isso sempre no caso concreto, no caso individual. E aí ele vai traçar aquela velha coisa do justo e do injusto, do bom e do ruim. Ele vai dizer que o justo é sempre o respeitador da lei. Se o homem e o Estado eles são o mesmo organismo e eles necessitam, o Estado ele é criado através de lei. Você só tem a existência do Estado se você tiver um conjunto de leis. Então, aquele homem respeitador das leis, ele será um homem justo, será julgado como um homem justo. E o homem injusto é um homem sem lei, aquele homem que não respeita
a lei, né? E aqui ele abre um parêntese que, a partir dessa noção de justiça e de equidade, ele não tem um respeito supremo à lei, né? Ele já traz uma interpretação um pouco diferente daquela de Sócrates. Não é um respeito cego à lei, não é a lei pela lei, não é um respeito totalmente pela lei, dentro dessa lógica aí do justo e do injusto. Vamos fazer uma pausazinha por conta do tempo do vídeo, daqui a pouco a gente volta no segundo vídeo.